Outro conceito importante que nós vamos tratar, que estava naquele quadrinho lá sobre Deus, que eu vou voltar no final, é o conceito de imanência e transcendência de Deus. É muito importante nós entendermos esse conceito, o conceito de imanência e transcendência de Deus. O Deus das Escrituras é o Deus do teísmo, aquele que é ao mesmo tempo imanente, ou seja, ele se relaciona com a sua criação, e ele é transcendente, ele está acima da sua criação. O conceito de imanência e transcendência apresenta esses dois polos. Deus é um Deus presente na sua criação, está no meio da sua criação, age entre a sua criação, mas por outro lado, Deus é um Deus que está acima da sua criação, sentado num alto e sublime trono. São essas duas verdades apresentadas nesses dois conceitos. Tá bom? Vamos entender melhor o que é a imanência de Deus. Diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano. Ele age de maneira ordinária, direta, indiretamente e até intervém de modo especial na vida dos seres humanos, principalmente dos seus eleitos. A imanência de Deus implica mostrar que Deus é um Deus de perto. Tá? É um Deus que está perto de nós, é um Deus que está agindo no nosso meio. Isso é a imanência de Deus. Nós não temos um Deus distante. Tá? Eu sei que você está acostumado a cantar a música És Deus de perto e não de longe, mas está errado. Deus de perto também de longe, porque a transcendência mostra que é um Deus que está longe, que governa, e ele continua sendo Deus, porque está longe, mesmo estando longe. Mas o conceito de imanência vai mostrar o Deus agindo na criação. Isso é importante por quê? Porque quando você, cristão, está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, você sabe que existe um Deus perto de você. Você sabe que existe um Deus que está do teu lado, que está vendo o seu sofrimento, que está acompanhando a sua dor e que pode te ajudar, que pode te socorrer. Se você não crê num Deus imanente, você crê num Deus longe, um Deus transcendente apenas, você vai orar para quem? E esse Deus está tão longe, e daí? Qual é o seu problema? Qual é as suas lutas? Ele nem sabe, ele está longe. Ele nem intervém, ele só fica assistindo lá o Tiago sofrendo lá. Azar dele, não é problema meu. Ele sofre porque ele quer. Nós temos um Deus perto. E isso aqui, eu estava estudando essa parte naquela época que a gente descobriu que o Enzo estava ruim. Vocês ficaram sabendo que o Enzo ficou 15 dias com febre. E os médicos daqui, tudo açougueiro, não sabe nada. E quando quando a gente pediu a chapa e tirou a chapa do pulmão dele, estava totalmente tomado. O médico ficou desesperado. Imagine o médico desesperado, imagine o pai, né? E o médico não sabia o que fazer, ficava balançando a cabeça, dor chocaná, não sabia o que fazia. Ixi, o cara não sabe, lascou. E a gente que é pai de primeira viagem, né? A gente fica desesperado, apavorado. E qual que é a nossa tendência? Natural. Logo esquecer de Deus. Aí eu estava estudando isso aqui, aí eu trabalhando lá, desesperado, né? Pensando em tudo, e caramba, como é que vai resolver essa questão? Vou para o Brasil, não vou? Eu estava pensando um monte de bobeira já, natural do ser humano. Aí, de repente, eu lembrei do Deus imanente. Falei, nossa, Deus está aqui tão perto, né? Aí, eu estou procurando ajuda no Brasil, estou tentando resolver pelas minhas próprias forças, e eu nunca cheguei para esse Deus imanente e falei com ele. Aí eu falei assim, é nessa hora que a nossa teologia tem que desembocar em uma prática ortodoxa. Aí, na fábrica mesmo, eu usei esses termos. Eu sei que o Senhor é um Deus imanente. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está vendo tudo isso. E eu sou limitado, né? Eu comecei a aprender sobre o tamanho de Deus. Falei assim, eu sei que eu não posso fazer nada e está nas suas mãos. É seu, não é meu. O Enzo não é meu, o Senhor deu para eu criar e eu não tenho o que fazer, né? E o Senhor está tão perto assim, eu peço a tua ajuda. Aí depois a situação acabou se resolvendo. Mas mesmo eu tendo estudado o conceito de imanência de Deus, demorou para eu aplicar isso na minha vida. Mas se eu nem tivesse o conceito, se eu nem soubesse, aí a chance de eu aplicar seria mínima. Hein? Mas lembre-se, tu és um Deus de perto. Deus está do teu lado. Deus acompanha as suas aflições. Deus não está distante. Deus olha o sofrimento do seu povo.
Vamos ver isso aqui em Êxodo, capítulo 3, do 7 a 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus está vendo. Tenho escutado o seu clamor. Deus escuta o nosso clamor. Por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Ele tem ciência do seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Por isso, olha Deus de perto, decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui. Deus resolveu agir. Tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel. Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Deus viu o sofrimento do povo. Ele desceu até o povo, livrou o povo. Esse é o conceito de imanência de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Que a gente, na hora da luta, lembre-se desse conceito. Deus está do seu lado. E Ele é o único que pode te ajudar. Às vezes, a nossa busca por ajuda é em outros meios e não no Deus que pode nos ajudar. Mas, toda polarização de qualquer doutrina pode nos levar a um conceito equivocado. Qualquer polarização. Se você polarizar demais a soberania de Deus, só a soberania de Deus, você vai cair no hipercalvinismo. Se você polarizar a liberdade do homem, ou as responsabilidades do homem, você vai cair no arminianismo. Polarização são sempre perigosas. Nós devemos manter o equilíbrio. O conceito de imanência apresenta um Deus que está aqui, agindo, está no nosso meio, está próximo. Se você polarizar esse conceito, você cairá no panteísmo. Panteísmo, que é uma crença comum aqui no Japão, né? É aquela ideia de que tudo é Deus. Deus se manifesta, Deus tem um polo espiritual e um polo material. As coisas criadas são o polo material de Deus. Aquela árvore que você está vendo é o polo material de Deus. Ou seja, aquilo é, em certa forma, Deus. Eu estava vindo na rua aqui agora e estava uma tartaruga atravessando a rua, dirigindo. Ah, tartaruga, o que eu faço? Aí, parou, fui lá, peguei ela, atravessei a rua. E por quê? Por que eu fiz isso? Porque a minha cosmovisão diz que toda criatura é boa e aquela criatura é ser de Deus. Eu fui lá e salvei ela, simplesmente isso. Mas o japonês, ou alguém panteísta, pensaria o quê? Eu não posso matar isso. Isso aqui é um lampejo de Deus, é um pedaço de ser de Deus que se manifestou nesse ser. Então ele vai e salva o animal. Então, muito cuidado. Polarização desse conceito vai levar você a cair no panteísmo. Tá? Deus não é as coisas criadas. Ele é o criador das coisas. Mas ele não se confunde com as coisas criadas. Tá? Então não caia no panteísmo. E a transcendência de Deus? Né? O que é a transcendência de Deus? Apresenta um Deus como ser acima da sua criação. Ele está além de sua criação. É apresentado como Deus que está assentado num alto e sublime trono. Um Deus que está longe. Ele está aqui perto. Mas ele também está no alto, governando todas as coisas. Ele está governando todo o universo, governando tudo o que acontece. É um Deus de longe. Tá? Então, cante, às vezes de perto, também de longe. Nunca mudaste, tu é fiel. Você sabe o que eu estou falando. A polarização da transcendência de Deus levará você também a um equívoco doutrinário. Toda polarização é perigosa. E a polarização dessa ideia de que Deus está longe da transcendência, tá? Que algumas religiões creem mais na transcendência de Deus e ignoram a imanência. Se você crer e polarizar a doutrina da transcendência de Deus, que é o Deus que está longe, você poderá cair no que nós chamamos de deísmo. O que é o deísmo? Antes de chegar no deísmo, deixa eu ler o texto aqui, vai. A transcendência de Deus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ou seja, é muito mais alto do que os nossos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tá? Deus está muito acima de nós. Tá? Ele é um Deus que governa, está assentado no seu trono, governando tudo. E deísmo?
A polarização fará com que nós caiamos no deísmo. Tá? O que é o deísmo? Vocês estão vendo ali, é um relojoeiro, tá? Ele está fazendo um reloginho ali. A ideia do deísmo geralmente é representada nessa imagem do relojoeiro. O que é o relojoeiro? Cadê o cara que fez esse relógio aqui? Vocês sabem onde ele está? 1h20? Beleza. Quem que fez esse relógio aqui? Alguém conhece? Não, né? O que ele fez? Ele criou o relógio, montou, deu corda, largou ele aqui. Agora ninguém sabe quem é esse cara. Ninguém nem conhece ele, porque está por aí, está longe. O conceito de deísmo é esse. Deus criou o mundo, ele é o criador, ele deu corda no mundo, e agora ele simplesmente deixou o mundo rodar. Deixou o mundo funcionar. Ah, tá dando problema? Tá lá. O dono, o cara que fez o relógio, que acabou a pilha, ele não vem aqui trocar. Não é problema dele. Não tá nem aí, é problema. Ele fez o que tinha que fazer, ele criou o relógio. Agora, o que vocês vão fazer com o relógio, você vai pendurar na parede, você vai colar adesivo, é problema de vocês. O deísmo, ele pinta essa ideia. A ideia de um Deus que deu corda e simplesmente deixou o mundo rodar. Com um Deus desse, você nem tem razão para orar. Não é problema meu, eu já fiz aí, dei corda, está funcionando. Problema de vocês. Então é um Deus distante. Alguma dúvida sobre a transcendência e imanência de Deus? Depois no final eu vou perguntar, vou pedir para alguém me explicar isso aqui. Tá bom? Vamos ver a imanência e transcendência de Deus lado a lado. Né? As Escrituras nos apresentam essa imanência e transcendência lado a lado. Vamos ver alguns textos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado. Ou seja, isso aqui é o quê? Que conceito é esse? Vi o Senhor assentado num alto e exaltado. Transcendência de Deus, um alto trono. E a aba de suas vestes enchia o templo, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, etc e tal. Agora, na parte que está, a parte de baixo aqui, né? Proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo. E o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Tá? Ele está lá no alto sublime trono, mas a sua glória enche toda a terra. Está presente e está distante. O mesmo, num único texto, mostrando essa realidade. Aí qual que é a conclusão de um Deus que é imanente? Qual a conclusão? Ai de mim, estou perdido. Se Deus está perto do homem, como se aproximou aqui de Isaías, a conclusão, nossa, ai de mim, estou perdido. Porque Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Ai de nós. Vivo no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Outro texto. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? O que é isso aqui? Transcendência. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Que imanência. Tá? Ninguém é como o Senhor, ele reina sobre o seu trono, mas esse Deus que reina no trono, graças a Deus, graças a ele mesmo, né? Ele se inclina para contemplar o que acontece na terra. Isaías 57:15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Alto e sublime, que vive para sempre. O que esse Deus faz? Ele habita num lugar alto e santo, né? Transcendência, mas também habita com o contrito e humilde de espírito, imanência. Então a Bíblia mostra os dois conceitos, Deus tanto longe como de perto. Tá? Ele nunca muda porque ele é fiel. Alguma dúvida? Não?